Oi pessoal, hoje eu vou finalizar a página de Arcane com vocês. Estou trazendo a Jinx, que era a última coisa que faltava do vídeo passado. E nesse vídeo eu não acelerei o processo e tentando mostrar bem cada passo do desenho. Para ficar mais num estilo tutorial, assim, eu vou narrar, explicar o que eu tô fazendo, como eu tô pensando e trazer um vídeo mostrando bem para vocês como foi na prática o processo do desenho. Aí para quem gosta de aprender observando outra pessoa fazendo. Esse vídeo foi meio que um desafio, eu fiz com um kit escolar de 12 cores da Faber-Castell. São bons lápis, mas o que foi desafiador deles foi principalmente a quantidade de cores, que era muito pequena. Então eu vou até deixar a referência aí no vídeo que eu estava seguindo da Jinx. Então eu tentei simplesmente seguir os tons que eu estava vendo e usando camadas de lápis uma por cima da outra para dar a entender aquela cor. Assim como nos outros desenhos dessa página, eu usei bastante o marrom para dar uma desaturada nas cores, né? Porque, sei lá, se eu for usar um azul num metal desse, como estava na referência, ele vai ficar vivo demais. Então eu tô sempre aí usando um marrom para dar um efeito assim de metal, de sujo e dar uma desaturada nessa cor e ficar um pouco mais parecido com a referência que eu segui. Enfim, seguindo a referência, essa cabeça do tubarão do canhão da Jinx, ela era nesse tom meio acobreado, sabe? Parecia um metal meio parecido com cobre. Então eu construí essa cor aí usando um rosinha claro, um rosa cor de pele, né? Aquela corzinha meio creme. E em lugares que eu precisava de um pouquinho mais de rosa, eu passei o vermelho, porque o vermelho magicamente ele consegue transformar esse salmão, esse rosa, num rosa mais vivo. E as sombras eu fui fazendo tanto com marrom quanto com azul, porque não sei, o azul é muito legal para fazer sombra, sempre dá um efeito maneiro. Essa coisa de usar azul na sombra me dá muita sensação daquele preto cromático, que é uma técnica que usam normalmente em pinturas a óleo, que é uma sombra que eles fazem à base de azul, marrom, não sei se é marrom na verdade, acho que é uma outra cor. Enfim, ele é um preto que é mais azulado e amarronzado do que aquele preto. Então vira uma sombra mais colorida e isso normalmente dá um efeito bem mais bonito para o desenho. Porque o preto ele mais suja do que sombreia bem. Apesar de que eu tô falando isso, mas eu usei preto em todo o desenho. Porque como eu disse, eu tenho uma certa limitação de cores aqui nesse desenho. Então eu usei bastante o preto para dar aquela escurecida boa nas cores que eu tinha, né? E mesmo com poucas cores, eu acho que eu criei uma riqueza cromática muito legal nesse desenho, porque você vê que em todas as partes eu uso várias cores, as sombras normalmente elas são azuladas e arroxeadas, eu passei muito rosa em partes que tinham a ver ali na referência. Então tá um desenho legal, consegui construir cores mais realistas e menos colorido demais, apesar de que o Arcane em si ele é bem colorido, né? Não é como se eu estivesse seguindo realmente um padrão realista nesse desenho, mas baseado no Arcane ele não é tão vivo quanto, sei lá, um estúdio Ghibli, por exemplo, não sei, ou um Cartoon. Então ao mesmo tempo que as cores são mais fechadas e sóbrias, o desenho todo tá bem colorido. Eu gostei muito de todo o processo dele e principalmente do resultado. Então tá aí para provar que se você sabe o que você tá fazendo, você vai conseguir tirar um resultado bonito, legal, satisfatório, mesmo com limitações no seu material. Porque esse material, ok, o lápis tem uma ótima qualidade, mas ele é um material muito simples, é realmente um kit escolar assim de 12 cores para quebrar um galho para criança. E mesmo assim, consegui tirar um resultado muito maneiro. Sério, 12 cores é muito pouca coisa, eu não sei se eu tô
Eu não sei se eu tô mal acostumada, porque meu namorado me deu um estojo de 48 cores de lápis e todos os outros desenhos eu tinha uma variedade enorme, absurda de lápis para usar. Tanto que, sei lá, eu usei 10 cores para fazer um morango. Então eu cheguei nesse desenho e, sem brincadeira, eu quase desisti pela questão da quantidade de cores. Mas eu falei, quer saber? Teve uma vez que eu vi um cara que dá aula aí de pintura a óleo no YouTube e ele simplesmente reproduziu uma pintura antiga aí a óleo com um kit de guache escolar. Sério, guache escolar é uma parada assim que eu nunca imaginei que fosse possível você fazer uma pintura realista, uma pintura com efeitos assim bem feitos. Tanto que eu comecei no guache e eu comprei uma marca ali intermediária, porque nem passou pela minha cabeça usar escolar. E ele fez uma parada insana, assim, sério, parecia um quadro de pintura a óleo. Quando eu vi ele fazendo aquilo, eu falei, nossa, o problema sou eu, não. Não é o material, realmente, se ele conseguiu fazer isso. E eu lembrei disso na hora que eu tinha que desenhar com esses lápis aí. Um desenho que, as cores do desenho não batiam com a paleta de cores de lápis que eu tinha. E eu falei, quer saber? Vou tentar mesmo assim. E foi dando super certo. Por exemplo, a parte de cima das costas do tubarão era um preto meio roxo, meio azul, assim, era bem escuro. Eu não quis puxar tanto pro escuro porque eu tava gostando muito do efeito de você conseguir olhar pro desenho e conseguir ver os tons de roxo, azul, né? Porque se eu passasse um pretão ali e escurecesse muito e puxasse para a realidade da minha referência, eu acho que ia perder um pouco a magia aí desse desenho que eu tava fazendo. Então eu fiz desse jeito e, cara, sério, a cada parte do desenho eu ia ficando mais e mais satisfeita com o resultado que eu tava chegando. Teve alguns espirros de tinta também que tem na arma da Jinx. O rosa que eu tinha, ele é muito fraquinho, ele é muito suave, né? Um rosa muito clarinho. Então eu apelei para usar um vermelho para dar uma saturada nesse rosa. E tá aí uma dica legal, quando você tiver um rosa muito claro, não tiver aquele rosa choque mesmo, se você passar um vermelhinho ali, às vezes só em alguns pontos, ou até em cima de todo esse rosa, ele não vai ficar vermelho, cara, ele vai puxar para esse rosa choque, né? Porque o rosa nada mais é do que o vermelho com branco, né? Na tinta, não no lápis de cor, mas na tinta, o rosa é criado através do vermelho mais claro com branco. Então, dá muito certo aí você, às vezes, usar o vermelho para fazer uma sombra no rosa, enfim. São cores que fazem sentido juntas. Da mesma forma, as sombras que eu construo com azul, eu também gosto de usar roxo, porque, o roxo é parte do azul, entendeu? Então faz sentido ali, dá mais variações de cores pro desenho, eu acho que dá um efeito muito legal, muito maneiro. Essa partezinha aí das costelas do tubarão, digamos assim, né? Acredito que sejam costelas. Eu acho que eu dei uma aceleradinha no vídeo, porque, cara, é aquela coisa que você faz um, você faz todos, porque são todos iguais, é só ir reproduzindo o mesmo efeito. Então fiz uma sombrinha ali embaixo, sombrinha no meio, sombrinha em cima. E outra dica para o lápis de cor, mantenha as partes de brilho brancas, não invade a parte de brilho com o lápis, porque não estamos falando de tinta. Quando você está pintando com uma tinta, você vai lá e passa a cor mais clara por cima, depende da tinta, ok? Tô falando do guache. Você vai lá, passa a parte mais clara por cima, passa um branco do nada em cima de um verde, em cima de um azul.
e o brilho tá lá. Mas o lápis de cor não é assim, então você tem que construir o desenho já pensando, aqui é a área de luz, então eu vou me limitar a chegar até certo ponto com o lápis, e isso dá outro efeito. Não é a mesma coisa que uma caneta em gel, não é a mesma coisa que um lápis branco. Obviamente o lápis branco não consegue sobrepor os outros lápis. Ele no máximo dá uma clareada, ok? Ele dá uma clareada e ele faz de certa forma um blend assim das cores que você já usou. Mas ele não consegue manter, ele não consegue fazer realmente um branco por cima de outra cor. Então eu acho que o maior desafio, talvez, do lápis de cor seja essa questão de respeitar as partes de luz para dar um efeito de brilho satisfatório. Uma forma de fazer isso é tanto você talvez fazer uma marcação assim da sombra com lápis. A sombra vem até aqui, você faz aquela marcação, você respeita aquela marcação. Ou você constrói as partes de brilho e de sombra já com, por exemplo, eu vou pintar com azul essa parte. Então eu já vou passando um azul bem claro, bem com a mão bem leve no desenho, e já vou definindo, ó, aqui tem azul porque tem sombra, aqui não vou pintar com nada, fica em branco. E aí você já constrói essa ideia de onde é a luz, onde é a sombra com uma cor base, e depois você consegue fluir o desenho mais tranquilamente, sem se preocupar tanto, e só ir seguindo o mapa que você já fez com a cor base no desenho. Isso funciona muito bem para mim, porque, por exemplo, quando eu sigo uma referência, eu não consigo, tipo, olha pro meu desenho, olha pra referência. Dá um risco no desenho, olha pra referência. Eu não consigo, eu me concentro ali no desenho e eu começo a fazer naturalmente. Às vezes isso me arranja alguns erros grotescos, porque eu simplesmente não olhei a referência e fiz uma coisa totalmente diferente. Mas, enfim, tirando os erros, eu prefiro, assim, já ter uma ideia do que eu vou fazer e ir fazendo sem ter que ficar toda hora tirando o olho do desenho, porque isso me desconcentra e deixa o processo mais cansativo, mais maçante, na minha opinião. Então, se você puder mapear o seu desenho em lápis de cor antes, até em tinta também, olha, se você puder mapear ali o que é sombra, o que não é, talvez seja um método aí que te ajude no processo da pintura ou do desenho. Enfim, nessa fase do desenho eu já tinha um método pronto de como eu estava construindo as cores. Azul, roxo, preto e marrom, porque aí estava bem escuro, tá? Na referência tá bem escuro. Então foi só ir seguindo esse padrão para ir preenchendo os finalmente do canhão da Jinx. Eu finalmente fui pra Jinx. Eu admito que eu queria fugir. Eu estava evitando esse momento de encarar a Jinx porque, enfim, figuras humanas são muito mais complicadas de se colorir, principalmente a pele. Se você pegar pesado demais, não vai ser tranquilo, vai ficar feio mesmo. Enquanto objetos são muito mais simples, tanto que, cara, se você está começando a desenhar ou a pintar, colorir, objetos e natureza morta são a melhor forma de você começar, porque são coisas simples, fáceis, você vai ter bons resultados logo de cara, muito provavelmente, e você vai aprender muito. Então, assim, vai tanto te dar aquela sensação de satisfação,
por você tá vendo o resultado, né? Tá vendo algo bonito na sua frente, quanto vai te ensinar muito de uma maneira que, pô, você não vai ficar batendo cabeça ali no desenho, né? Mas enfim, eu criei uma base azul aí pro cabelo da Jinx, fiz algumas mechas bem de leve. Eu vou dar uma saída desse cabelo e vou pra pele dela, se eu não me engano, porque eu não quis fazer o cabelo de cara. E eu sofri demais nesse rosto, meu Deus do céu, sério, tenebroso. Foi muito difícil fazer esse rosto, gente. Eu não sei. Eu não sei se eram as opções de cores que eu tinha, isso também dificultou muito. Mas olha, eu fui seguindo mais ou menos, né, a ideia que eu tava na arma, só que, poxa, a arma era de metal, ela era super escura, ela era suja, ela tinha um aspecto sujo, e eu fui trazer isso pro rosto e deu super errado, pesou, sabe? E o rosto é um lugar realmente muito difícil, porque se você perde a mão, ele fica horroroso. Ele, sei lá, às vezes dá um aspecto de velhice ou de sujeira, que foi definitivamente o que aconteceu na Jinx, né, coitada. Eu voltei nesse rosto várias vezes, diversas vezes mesmo. Eu acho que eu fui 4 vezes nesse rosto, contando todas até o final, até dar certo, entre aspas. E eu vou pular essas partes, tá? Porque não faz sentido eu ficar mostrando o processo de eu pintar e dar errado, né? Ok? A internet mente pra você e a gente só mostra quando dá certo, mas saiba que eu apaguei o rosto e colori ele 4 vezes até eu chegar num resultado satisfatório. Pode melhorar, mas enfim, pelo menos eu falei, ok, vai ficar assim. Enquanto isso, o corpo foi muito tranquilo, né? O que eu falei, o rosto realmente ele é complicado, mas o corpo eu já tinha, né, em mente que, pô, não vou puxar, não vou botar marrom, não tem como botar marrom na pele. Não nessa pele, né? Uma pele clara. Então, esse desenho aí, ela tá muito iluminada por luzes azuis e vermelhas, né? E rosas. Então, eu fiz aí o brilho em rosa e vermelho. E as sombras eu fiz em tons azulados. Deu bem certo, acho que ficou um contraste bem legal. E a roupa dela, por exemplo, já foi super fácil, né? A roupa escura, marrom. A única coisa diferente aí nesse top foi que realmente estava vindo um brilho muito vermelho, muito rosa da frente dela. Então eu fiz um brilho ali rosa, dei uma apagada mesmo no marrom, que o top seria todo marrom, todo preto, né? E ali eu deixei aquela luzinha brilhando rosa. Realmente mal passei marrom naquela parte. Tá aí outra dica, né? Às vezes você olha para um objeto, você fala, tá bom, esse objeto é marrom, mas você tem que parar de pensar no objeto como ele em si e ver de fato que cores estão ali, né? Porque às vezes a gente pega um objeto marrom, se a gente bota numa cor verde, vermelha, ele fica com brilhos verdes ou brilhos vermelhos. Objetos escuros nem tanto, mas mais claros principalmente. Então é importante você conseguir enxergar essas cores independente da cor que é o objeto de fato, né? Porque são as luzes do ambiente que influenciam que cor é o brilho e que cor é a sombra desse objeto e até que cor o objeto parece que é, né? Eu usei só tons rosados e azul para os brilhos que estavam vindo da luz azul do canhão. E não pesei no marrom, né? Não sujei o rosto dela, ficou numa cor legal. Enfim, e por último aí, depois de toda a roupa, depois de tudo, nós vamos encarar este cabelo, que é a segunda coisa que eu tenho mais medo depois de pessoas, são cabelos. Apesar de que esse cabelo é muito fácil, tá, gente? Tranças são tranquilas de fazer. Você basicamente só vai criar o contraste ali de onde são as áreas de luz e de sombra, e elas são bem repetitivas, e é por isso que é fácil de fazer. É muito repetitivo, você sempre vai fazer os mesmos traços de sombra, seguindo os fios de cabelo ali, dos gominhos, vamos dizer assim, dos gominhos da trança. Então, tranquilo. Passei uma base azul, fui escurecendo com um azul mais escuro, vi que a parte branca, a base azul estava fraca, passei um azul claro para deixar, né, o cabelo mais colorido.
E eu cheguei até a intensificar um pouco a área de sombra com preto. E foi bem tranquilo, bem fácil, ficou lindo. Aliás, eu dei uma bela de uma acelerada aí, porque vamos combinar que é um negócio que demora, mas é simples de fazer e de entender. Ele é só trabalhoso, então eu dei uma acelerada para vocês conseguirem ver melhor todo o processo. Enfim, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aí nesse vídeo. E o link dos lápis de cor vão estar aí na descrição. Na minha opinião, é um ótimo lápis de cor para começar, tá? Porque ele não é caro e tem uma boa qualidade, tem um bom custo-benefício. E, bom, se você não quer passar perrengue com 12 cores, é só comprar um 24 ou 48 cores, que vai ser ótimo. Enfim, obrigada por assistir e até o próximo vídeo.